Amém, irmãos, saúdo-vos em nome de Jesus. Gostaria primeiramente de desejar boas-vindas a todos ao canal, dizer que estamos eternamente gratos pela sua presença e pela sua vida na nossa vida, pela sua presença no nosso canal. Irmão, gostaríamos de pedir para que se inscrevesse no canal, para si que não é inscrito, ativasse o sininho das notificações e comentasse, compartilhasse para que o vídeo seja entregue para outros irmãos. Assim que é inscrito, a nossa eterna gratidão. Continue conosco desse lado, não nos abandone, porque se somos o que somos é graças a si, é graças ao seu apoio incondicional, e isso é louvável, isso é gratificante. Muito obrigada a todos pela inscrição. Para quem não é inscrito, mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, esteja conosco, nos acompanhe, deixa o seu comentário. Para aqueles que geralmente passam por alguns problemas, pode deixar aí o seu pedido de oração. Estaremos orando por si, estaremos orando pela sua família. Gostaria de vos apresentar mais uma vez o irmão Onésio, que está aqui conosco para nos fazer companhia, para nos dar alimento espiritual, para nos dar bebida espiritual que irá nutrir a nossa alma. Irmão Onésio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, com todo respeito. Em primeiro lugar, quero recordar: não deixem de ativar o sino, não deixem de dar aí um gostei e comentários. Partilha também para que os outros irmãos sejam abençoados. Amém. Eu gosto de começar com uma oração. É o seguinte: fecha os seus olhos e levante suavemente as suas mãos, que nós estamos orando. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe. Vamos orando. Querido Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo Nazareno, queremos, o Rei de toda glória, te louvar, queremos te bendizer, queremos te exaltar e te glorificar. Nesta manhã, Papá, nós entendemos que sem a sua presença nada somos, sem a sua presença nada podemos fazer, sem a sua presença a lugar nenhum podemos chegar. Por isso, bondoso Deus, nesta manhã, nós evocamos a sua presença neste lugar. Venha, Senhor, se manifestar com fogo. Manifeste do Espírito Santo. Se conosco, nosso amigo, nosso conselheiro. Se conosco, bondoso Deus. Nesta tarde, maravilhoso Deus, nós queremos entregar todos os irmãos, ó Pai, que se encontram enfermos, outros estão hospitalizados, meu Pai. O que nós pedimos é que o Senhor possa estender a sua mão curativa e cure-os, Senhor, das suas enfermidades. No bendito nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós oramos, devolvendo a honra, a glória, o louvor, o poder, a exaltação, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão Onésio, por esta oração maravilhosa, uma oração que foi encaminhada, uma oração que tem que chegar para si e abençoar a sua vida, porque nós sabemos que você tem passado por muitos problemas de ordem espiritual. Nós sabemos que você tem passado por diversos problemas financeiros. Nós sabemos que você tem passado por diversos problemas de ordem sentimental, problemas na sua saúde, problema na sua família. Nós sabemos que algumas pessoas da família aí não se dirigem à palavra, e hoje irmão Onésio irá nos trazer um tema que irá ser sugestivo para mudar todo este cenário. Irá nos mostrar o que é necessário, que nós devemos fazer para que Deus possa nos abençoar. Irmão Onésio? É isso mesmo, pastora Sheila. E as pessoas têm um defeito de morrer em paz. O que é isso de morrer em paz? A pessoa sabe que tem aquele que tem a solução dos seus problemas, mas não se preocupa em entregar os seus problemas a Ele, que é o nosso Deus.
Não aceite que os problemas te aflijam você no silêncio. Entrega tudo a Deus. Ora a Deus. Devolva tudo a Deus. A Bíblia diz que vinde a mim todos os oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o dono da vida, o dador universal da vida é Deus. Então, entrega aquele que é dono da vida. É isso. Gostaríamos imensamente de pedir aos irmãos que nos contactaram para que orássemos, para que intercedêssemos a seu favor, que eles devem também permanecer em oração, e Deus manda dizer que a vossa oração foi entregue, foi encaminhada, e Deus irá resolver todos os problemas que afligem a sua família, todos os problemas que afligem os seus filhos, todos os problemas que te afligem no seu lugar de trabalho, no seu relacionamento, na sua saúde, porque Deus manda dizer que você anda deprimido, e muitos aí andam com sintomas ou com início de depressão. Deus manda dizer que Ele irá colocar a mão, mas você tem que fazer a sua parte, tem que orar e ser grato a Deus pelas coisas que Ele já fez na sua vida, porque Deus diz que Ele já fez muito. Se não fosse por Ele, você se calhar já nem estaria vivo, porque os seus inimigos são tantos. De dia e de noite, eles atentam contra a sua vida, atentam contra a sua integridade, mas Deus tem te livrado. Deus vai dizer que Ele tem te livrado de tudo que você podia ter passado. Amém? Amém, é isso mesmo. Deus, Ele continua a agir. Deus, Ele continua a operar. Então, é isso. A base de tudo é oração. Ora sem cessar. Entrega os seus problemas a Deus. E o problema que te aflige, para Deus não é problema. Eu costumo dizer uma coisa, que os problemas são muitos, mas o nosso Deus, Ele é maior. Amém. Amém. O Deus é criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela existem. Então, meu irmão, minha irmã, não hesite em procurar Deus para solucionar os teus problemas, porque vimos logo pela manhã, no vídeo que foi lançado, que Deus irá abençoar a sua vida, porque Deus esteve sempre contigo e Deus tem falado consigo através desses vídeos, porque nós temos assistido a alguns testemunhos que vocês mesmos escrevem nos comentários que vocês estão sendo abençoados, embora de uma forma vagarosa. É assim como Deus age. Mas quando chegar o momento certo, Deus manda dizer que você acha que as coisas estão a ser lentas, porque Deus ainda está a organizar a estrutura. Deus, antes de te abençoar, tira todas as pessoas que poderiam te prejudicar quando você recebesse a sua bênção. Tira todas as pessoas que iriam te arrancar a sua bênção. Amém? Amém. É isso. Com todo respeito, porque somos guiados pela palavra divina, que é o instrumento aqui apropriado para isso. Vou convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Jonas. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, logo no capítulo 1. Vou ler aqui versículo 1 até versículo 6. E se o Espírito Santo quiser, vou ler até 7, até podemos entrar no outro capítulo, o seguinte, que é 2. Mas por enquanto, vamos ler capítulo 1, versículo 1 até 6. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia a Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez
no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Sublinhem a palavra porão. E se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Essa é a palavra do Senhor. Então, aqui onde lemos a Bíblia ela nos fala de um homem chamado Jonas. A Bíblia diz que veio a palavra de Deus para Jonas. Então, Jonas foi enviado por Deus, ou foi confiado uma missão de ir pregar a palavra de Deus em Nínive. Mas o que acontece aqui é que a Bíblia diz que Jonas, ele achou um navio que ia para Tarsis. Veja que Jonas, ele começa a desobedecer a Deus. Do ponto de vista humano, Jonas, ele tinha razão para relutar. Por quê? Porque os assírios, eles eram conhecidos pelo seu poderio militar. Os assírios eram um povo, uma nação que cultuava apenas para um ídolo chamado Colossais. Um ídolo com um corpo de pedra, com membros de leões e uma cabeça de touro. Nós sabemos muito bem que a pedra, ela simboliza a força, os membros de leão, ou leão, simboliza a força, e o touro simboliza a vitória. Então, esses mesmos assírios, eles achavam-se fortes, corajosos e vitoriosos, mas eles estavam enganados, porque quem lhes concedia essa vitória era Deus. Os assírios, eles eram usados como vara nas mãos de Deus. Há nações ou há povos que podem ser usadas por Deus para disciplinarem as outras nações. Deus, como ele é organizado, ele quando quer disciplinar alguém, quando quer disciplinar uma nação, ele até pode usar uma outra nação que, embora essa nação não seja santa, Deus, ele como é santíssimo, ele santifica essa nação e usa. Então os assírios eram assim, eles eram tidos como vara na mão de Deus, mas os assírios, eles começaram a se ensoberbecer, eles começaram a se orgulhar, pensaram que aquelas conquistas eram por mérito, eram suas conquistas, por causa daquilo que eles eram, mas eles estavam enganados. Esses mesmos assírios que eu falei aqui que rezavam apenas para Colossais, eram cruéis. Veja que os assírios, eles conduziam os cativos por meio de ganchos que furavam os olhos, que furavam os narizes, que furavam os lábios. Então os narizes e os lábios são as partes mais sensíveis do corpo humano. Veja, um lavrador, quando ele quer lavrar a sua machamba, ele usa uma junta, e naquela junta ele coloca freios, e esses freios furam os narizes e passam pelos lábios. Então isso é para quê? É para que os escravos, ou é para que essa junta de bois ou de jumentos possa obedecer o lavrador. É assim como faz também Satanás. Ele te pega das partes mais fracas, ele invade o seu casamento, ele invade a sua vida financeira, ele arranja pontos mais fracos para destruir a sua vida. Então esses assírios é o que faziam, eles conduziam os cativos por meio de ganchos que furavam os narizes e os lábios. Esses mesmos assírios, eles decepavam os membros dos povos conquistados. Já imaginou com as crianças? As crianças dos povos conquistados eram queimadas por esses assírios. Uma coisa também que faziam é que esses mesmos assírios, eles furavam os olhos das vítimas com lanças. Esses assírios haviam feito 2 amontoados, um fora da cidade de membros superiores e inferiores, e outro amontoado dentro da cidade. Esse que era um amontoado de cabeças. Então, com
certeza as táticas de guerra desses assírios, ou as táticas que eles usavam, desestimulavam a resistência de qualquer nação que podia se interpor nos seus caminhos e favorecia eles. E os povos, nesse mesmo povo assírio, veja que os anciãos do povo assírio, eles eram fomentadores incessantes de guerra. Você já imaginou um pai, um sacerdote, um velho, que nós consideramos de uma biblioteca viva, a ser um fomentador incessante de guerra? Era assim, as pessoas esperavam bons conselhos daqueles anciãos. As pessoas esperam ouvir boas palavras dos velhos, mas naquele povo as coisas eram contrárias. Os anciãos eram os próprios fomentadores incessantes de guerra. Então, do ponto de vista humano, Jonas tinha razão para relutar. Eu disse muito bem, do ponto de vista humano. É por isso que quando Deus ele manda Jonas para Nínive para proclamar a palavra de Deus, ele desvia-se para Tarsis. Tarsis localiza-se na Espanha. É lá onde Jonas ele fugiu. Jonas refugiou-se para Tarsis. E a Bíblia diz que ele fugiu para diante da presença de Deus. Você foge das situações, você foge de Deus e vai se encontrar em situações mais precárias. Amém. É isso mesmo que aconteceu de fato. Nós vimos aqui que ele sentiu-se ameaçado, pensou pela sua própria vida e ele não imaginou que Deus, antes de te mandar para uma batalha, ele primeiro te capacita, porque Deus nunca te dará um sapato que você não poderá calçar. Deus nunca te dará problemas que você não será capaz de enfrentar. É isso que nós temos que saber. Não podemos fugir da presença de Deus, porque Deus, ele irá nos mostrar de muitas formas que ele é grandioso, que ele pode colocar a sua mão pesada. Então, antes que Deus coloque a sua mão pesada, nós temos que cumprir com aquilo que é a vontade de Deus. Não podemos nos assemelhar àquilo que aconteceu com Jonas. Amém? Amém. Continuando, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sabe, há coisas ou há malícias que podem chegar até Deus, mas há outras malícias que não chegam a Deus. É a Bíblia que diz que desta vez a crueldade das táticas dos assírios, os golpes que eles infligiam aos seus opositores e toda aquela crueldade, o sangue derramado por esses assírios, tudo aquilo já havia chegado na presença de Deus. É por isso que Deus manda nos dizer que todos os problemas que você está a enfrentar, todas essas injustiças que você está a enfrentar já chegaram diante do Senhor e Ele irá intervir nesta situação. E todo aquele que tem te ferido, todo aquele que tem se imposto no seu caminho, todo aquele que quer arrancar a sua bênção, terá que sentir a mão de Deus a pesar na sua vida. Amém. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Aqui no versículo 3, a Bíblia diz que Jonas, ele pagou a sua própria passagem. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que ele desceu. Está vendo? Quando você desobedece a Deus, você paga a sua própria descida. Jonas, ele pagou a sua própria passagem e desce. Veja que as pessoas que desobedecem a palavra de Deus, elas vivem descendo. Elas começam a assistir um processo de decadência nas suas vidas. Então é muito importante obedecermos ao nosso bom Deus. Amém. A Bíblia diz que ele foi com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a quebrar-se. Veja uma coisa, uma pessoa que paga a passagem no navio, uma pessoa que paga a sua passagem no autocarro, uma pessoa que paga a sua passagem no avião,
alguns privilégios. A Bíblia diz que Jonas paga a passagem depois de ir a Jope. Uma pessoa que pagou a sua passagem fica na cadeira de luxo ou na cadeira VIP, tem direito de matar bicho, tem direito de almoço, tem direito de jantar. E Jonas, ele como estava no navio, ele podia pagar a viagem e assentar-se muito bem. Mas não é o que aconteceu com Jonas. Ele desviou-se, pagou a sua própria passagem, foi para Tarsis e tentar fugir da face do Senhor. Mas Deus, ele mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Isso acontece nas nossas vidas atualmente. Tempestade, ela pode ser símbolo de várias coisas que acontecem nas nossas vidas. A sua vida, por causa da desobediência a Deus, começa a virar de pernas para o ar. A sua vida financeira já começa a cair. As coisas começam a não andar. Outras pessoas perdem emprego. É verdade. O casamento também pode desandar por causa da desobediência. O desemprego também. Por causa da desobediência a Deus, todas as áreas da sua vida acabam sendo afetadas. Porque Deus quem está a agir. Você desobedeceu o alto, o grandioso instrutor. Você não desobedeceu a qualquer pessoa. Por isso que Deus, ele levantou uma grande tempestade. Ele fez vir no mar uma grande tempestade. E a Bíblia diz que diante da tempestade, porque é aquilo que nós podemos pensar que vamos emendar uma parte ou outra, mas Deus quando vem para vir pesar a sua mão, você pode tentar se corrigir, mas enquanto verdadeiramente você não atacar a raiz do problema, você não estará a fazer nada. Você tem que obedecer a Deus. Nós vimos que eles foram tentando aliviar o navio, eles foram tentando tirar as coisas, atiraram ao mar para ver se o navio ficava equilibrado, mas o navio não se equilibrou, porque Deus queria mostrar a sua mão, Deus queria mostrar a sua força, porque Deus estava revoltado com aquela pessoa, com o Jonas, que ele tinha sido desobediente. Amém? Amém. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Eu disse no princípio, quando você desobedece a Deus, você vive uma vida de descida. Você começa a assistir o processo de decadência. Jonas paga o bilhete. Uma pessoa que pagou o seu bilhete, ele fica nos lugares mais visíveis. Ali no navio ele podia estar ali a contemplar o mar. É assim como acontece, nós temos visto nos cruzeiros, casais que são casais de verdade. Eles ficam ali nos lugares visíveis, estão ali a contemplar o mar. É o que devia acontecer com Jonas. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele desceu para os lugares mais baixos do navio. Foi para o porão. O porão é aquele lugar escondido. É um lugar que mesmo para ter acesso, você tem que às vezes se inclinar. É um lugar escuro. E nós sabemos muito bem o que é o porão. Irmão Onésio, pode lhe subsidiar um pouco sobre este porão, para eles terem uma visão daquilo que fez Jonas quando esteve lá no porão. Só para ter uma noção daquilo que acontece nas nossas vidas, quando nós desobedecemos a Deus, nós descemos e desta vez com Jonas, ele desceu para o porão. O porão é onde ficam as provisões do navio, porque eles estavam no navio. Então o porão é lá onde ficam as cargas inúteis. Amém. Aqueles objetos de menos importância, os menos importantes, aqueles que não têm nenhuma importância, guardam no porão. É lá onde o Filho de Deus, ele foi se esconder. O Filho de Deus, ele
ele foi partilhar o quarto com baratas. O Filho de Deus foi partilhar o quarto com ratos. Então ele desce para o porão, onde ficam as provisões do navio, onde ficam as cargas inúteis. Então isso que acontece quando nós vivemos uma vida de desobediência. Nós tiramos o nosso próprio valor, o nosso próprio dinheiro. Está vendo? Você tirar seu próprio dinheiro para comprar bebidas que depois não vão te servir em nada. Bebe, depois se mija nas calças. Bebe, depois começa a insultar as pessoas. Então nós descemos com passagem nas nossas mãos. Nós somos os autores, nós é quem pagamos para depois descermos. Então é muito importante vivermos uma vida de obediência. Amém. Mesmo para salientar esta parte, irmão, aquelas pessoas que têm feito mal para a sua vida, não é porque Deus não vê. Do mesmo jeito que Deus está atrás do erro ou da desobediência de Jonas, a pessoa que usa-se da macumbaria para destruir a sua vida, ele também está a desobedecer a Deus, porque Deus, ele fez o homem para o homem viver a sua vida em harmonia. Não fez o homem para que ele pudesse interferir negativamente na vida de um outro ser humano. Então, fique a saber que Deus gosta das pessoas que obedecem. Aquela pessoa que desobedeceu a Deus para te destruir e você está no chão, como Deus manda dizer que você está no chão, você não vê saída, você está aí com o teu casamento desestruturado, porque uma pessoa serviu-se de obras de macumbaria para destruir o seu casamento. Uma pessoa serviu-se de obras de macumbaria para te tirar o seu emprego. Uma pessoa serviu-se de obra de macumbaria para destruir a tua vitalidade, para destruir a tua saúde. Mas Deus em tudo isto viu e Deus irá pesar a sua mão. Deus, ele age em benefício daqueles que o obedecem. Amém. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Uma coisa importante, ela acontece aqui nesse versículo 6. É que o mestre do navio, ele que vai perguntar ao homem de Deus, no lugar de ser o homem de Deus, a se preocupar com as pessoas do navio, o homem de Deus se mete no porão e dorme. Ele esconde-se, porque ele conseguiu notar que aquele problema que foi causado, a tempestade que foi causada no mar, sobreveio por causa dele. O mestre do navio pergunta a Jonas: que tens dormente? Se calhar o mestre do navio pensava que Jonas estava doente. Nós podemos encontrar pessoas aí na rua a dormir nas manhãs, nos sábados ou aos sábados, pensando que estão doentes, enquanto são consequências das suas ações. Então Jonas, o que acontece aqui é que ele é mandado para orar por um descrente. Veja o que acontece conosco. Nós até esquecemos de Deus, desobedecemos a Deus e até deixamos de orar. Dormimos, um sono profundo. No lugar de invocarmos a Deus, nós dormimos. Jonas, ele foi desperto. Um homem pagão veio ter com Jonas, disse: ore, invoque a teu Deus, se calhar nos livre. Então é muito importante vivermos uma vida de oração, vivermos uma vida de obediência. E ele sabia que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro, porque ele diz: talvez o verdadeiro Deus mostre que se importa conosco e através dele nós, neste caso, não morreremos. Veja que muitos, eles reconhecem a soberania de Deus. O próprio marinheiro, ele reconhecia a soberania de Deus. E ele sabia que por meio de uma pessoa viria a salvação de muitos. Ele disse: ore Jonas a seu Deus para ver se nós não pereçamos. Ele aí depois muda já do tom, muda do pronome, do singular para plural.
manda Jonas orar, ele sozinho, para que muitos sejam salvos. É o que acontece aqui. E a Bíblia diz que eles adoravam os seus deuses, mas ele sabia que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro. O que aconteceu depois? Estes homens, já no versículo 7, que o irmão Inês acabou nos trazendo aqui, para poder realçar que Jonas, segundo a Bíblia, ele também não obedeceu a este homem, porque se ele tivesse verdadeiramente clamado, a tempestade teria cessado. Mas houve a necessidade, no versículo 7, de ali lançar-se à sorte. O que significa isto? Ali queriam descobrir quem era o verdadeiro culpado por Deus estar a se revoltar daquela forma. Então é por isso que a Bíblia diz que lançou-se à sorte para descobrir o verdadeiro culpado desta tempestade. Vou pedir ao irmão Onésio para ler para nós o versículo 7, como ele vê verdadeiramente, para nós percebermos que às vezes as pessoas até nos trazem solução para os problemas, mas nós, por causa da nossa arrogância, por causa do nosso desrespeito, por nos acharmos se calhar culpados demais ou sábios demais, não acatamos. E Jonas, para se escrever o versículo 7, significa que não obedeceu também ao marinheiro. Amém? É exatamente o que disse a pastora, versículo 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Na verdade, Jonas, ele não obedeceu também a esses homens. Ele achou-se culpado. Mas é muito importante achar-se culpado e arrepender-se. O que eu vejo aqui é que Jonas, ele depois de achar-se culpado, ele teve remorso. Ele não arrependeu-se, porque se tivesse se arrependido, ali mesmo no barco, ele teria começado com seu ministério, teria começado com seu ofício. Deus enviou-me para Nínive e eu desviei-me para Tarsis, mas não é o fim das coisas, não é o fim da jornada. Aqui mesmo em Tarsis, onde eu estou, aqui mesmo dentro do navio onde eu estou, ainda existem pessoas que são amadas por Deus. Então ele devia ter se levantado, devia ter se reposto e começado a orar, mas Jonas não fez o mesmo. Ele sentiu-se culpado demais. Então, nós quando nos encontramos nessa situação, devemos perceber que não é o fim das coisas. Você falhou, viu que aquilo sobreveio por sua causa. Então, dobre o joelho, continue a orar. Ali mesmo onde você está, existem pessoas também que precisam de Deus. Não precisa ser exatamente lá. Se você falhou, Deus ele não falha. Tudo aquilo tinha um propósito. E Jonas teve que passar por este processo para poder cumprir com o propósito de Deus. E vamos pular para o capítulo 3 do mesmo livro. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Veja o que aconteceu aqui. Deus, ele não nos deixa só porque nós cometemos um deslize, só porque você falhou uma vez na sua vida, Deus ele vai te deixar. Não, os homens até podem te deixar,
Os amigos até podem te abandonar, os irmãos podem te abandonar, seus colegas podem te abandonar por causa de uma falha que você cometeu, mas o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele ainda nos dá uma segunda chance. Deus ainda nos dá oportunidade. É o que aconteceu com Jonas aqui. A Bíblia diz que veio pela segunda vez a palavra de Deus a Jonas e disse: vai à grande cidade e proclama a pregação que eu te disse. Ali Deus não precisou repetir aquilo que ele falou no primeiro capítulo, porque Jonas, ele já sabia qual era a missão que foi incumbida por Deus. E também já sabia as consequências que iam advir se ele exatamente não obedecesse. Como disse o irmão Onésio, Deus sempre nos dá uma segunda chance. Amém? Em tudo que estiver a acontecer, há tempo de se arrepender e mudar a forma de agir, porque nós sabemos que muitos sabem o caminho correto, apenas é aquela rebeldia, é aquele querer andar naquele caminho largo, onde a pessoa pode carregar tudo aquilo que precisa, onde a pessoa quer estar à vontade. Quando você quer viver na palavra, quando você quer viver na casa do Senhor, você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil, repito, mas é necessário cumprir. Amém? É isso mesmo. Não existe pior pecador que não possa ser salvo por Deus. Amém. É o que aconteceu aqui. Os assírios, eles eram conhecidos como sanguinários. Nínive era uma cidade cheia de sangue. Era uma cidade de cruéis. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, ou o nosso Deus, compadeceu-se deles. Por isso que ele levantou o profeta Jonas. Ele disse: vai a Nínive. E foi ter com Jonas pela segunda vez. Disse: vai a Nínive. Eu preciso salvar aquela cidade. Apesar de ser uma cidade sanguinária, ela é minha propriedade especial. Então é assim também nas nossas vidas. Muitos pensam que já não tem como terem salvação. Deus já não olha mais para eles por causa da multidão dos seus pecados. Não, não é assim. Nosso Deus, Ele é um Deus bondoso. É um Deus que sempre nos dá chance. É um Deus que sabe e conhece os nossos corações. Então não se deixe levar por isso, por esse pensamento. Ainda há esperança. Muitos já perderam a esperança. Pensam que Deus já não é seu Pai. Deus não está para ele por causa da multidão dos seus pecados. Não, não é assim. Jonas, ele levantou-se, foi a Nínive, foi pregar a palavra do Senhor, e a Bíblia, ela diz que creram aqueles homens na palavra do Senhor, e eles converteram-se. Até o próprio rei de Nínive, foi ele quem proclamou o jejum de 3 dias. Ele ordenou que ninguém comesse, ninguém bebesse água, desde o menor ou desde o maior, até o mais pacato cidadão de Nínive. O próprio rei, que enveredava os seus súditos nesses caminhos de assassinato, foi o primeiro a proclamar jejum. É assim conosco. Deus, ele ainda nos ama. Deus, ele ainda levanta pessoas, ainda levanta pregadores que vêm pregar na sua vida, que as coisas ainda não acabaram na sua vida. Podem parecer que estão destruídas. Pode parecer que o seu casamento não tem mais volta. Pode parecer que a sua vida, a sua saúde não tem mais restauração. Pode parecer que você está no fundo do poço. Mas eu venho te dizer uma coisa. Nesta tarde, ainda há esperança. Amém. Ainda há esperança, não é o fim, pastor. Sim, nós temos que saber
que de tudo que acontece, Deus está conosco. No bem e no mal, Deus está ali a colocar a sua mão e os seus olhos. E Ele fica olhando para ver qual é o seu limite, qual é o limite do seu inimigo. E com base no limite de cada um, Ele irá entregar a sua justiça. Porque Deus tinha prometido uma outra calamidade, não é, irmão Nézio? Mas porque eles obedeceram, o rei que era sanguinolento obedeceu, não houve necessidade de haver esta outra calamidade, esta outra destruição, conforme tinha prometido o Senhor. Isso acontece muito na nossa vida. Nós podemos achar que, como já sofremos, não podemos sofrer mais do que já houve sofrimento. E Deus manda dizer que engane-se. Se você não se emendar, se você não se retratar, ainda é possível a mão de Deus pesar muito mais na sua vida. É assim, aqui no versículo 10 do capítulo 3, a Bíblia diz que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Mas desgostou-se extremamente Jonas disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Uma coisa me chama a atenção aqui neste capítulo 4 é que a Bíblia diz que Jonas desgostou-se quando ouviu que Deus ele havia se arrependido do mal que havia dito que faria aos ninivitas. Ele ficou todo ressentido. Jonas aqui está a virar um profeta egoísta. Ele não queria que os outros também fossem salvos. É o que está a acontecer aqui. Ele disse: Senhor, eu me preveni antes de eu sair da minha terra, pois eu sabia que tu eras um Deus piedoso, um Deus longânimo, que te arrependerias do mal. Então o nosso Deus, Ele é longânimo. O nosso Deus, Ele é benigno. O nosso Deus, Ele não quer que as pessoas pereçam. Por isso que Deus, Ele continua levantando os seus homens. As pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre serão levantadas por Deus para falar na sua vida. O importante é você saber dar atenção aos homens de Deus. Mas muitos não são assim. Pensam que as pessoas estão a falar só em vão. Não. Deus, Ele fala. Deus, Ele continua falando. Porque Deus, Ele está preocupado com a nossa salvação. Amém. Vou pedir ao irmão Onésio para nos brindar com o terceiro versículo do capítulo 4. Assim diz a palavra: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que eu viver. Irmãos, quando nós chegarmos a este ponto de pedirmos a Deus para que tire a nossa vida, ou de usarmos de algum objeto, algum utensílio para tirarmos a nossa vida, significa que nós não confiamos em Deus, significa que nós não temos aliança com Deus, significa que nós não somos obedientes a Deus, porque Deus é grandioso e Deus nos deu a vida como uma herança da parte do Senhor. É isso mesmo.
Sabe, as pessoas não têm esperança. As pessoas optam em se suicidar, em tirar as suas próprias vidas. Mas essa não é a solução. Veja que o homem de Deus está a orar para que venha a morte na vida dele. A pastora falou bem aqui que nós não podemos chegar a esse extremo. Há sempre uma luz no fundo do túnel, independentemente da grandeza do seu problema. Deus sempre proverá. Deus faz provisão na vida dos seus filhos, independentemente do tamanho do problema. Porque às vezes nós pensamos que o nosso problema é o maior do mundo, mas experimenta, irmão, ir para um hospital neste exato momento. Lá irá ver verdadeiramente o que é um sofrimento. Uma pessoa que até ontem, até anteontem estava bem de saúde, caminhava com as suas próprias pernas, mas o inimigo entrou na sua vida e quebrou-lhe as pernas. A pessoa já não consegue falar, a pessoa não consegue andar, a pessoa não consegue se virar, a pessoa não consegue se movimentar, a pessoa não consegue fazer nada. Aí você, independentemente da dureza do seu coração, você começa a enxergar que verdadeiramente neste mundo há pessoas que estão a passar por um grande sofrimento, mas nem por isso essas pessoas são permitidas por Deus pedirem para que Deus tire as suas vidas, porque Deus sabe o momento, Deus sabe o tempo de cada um. E quando chegar o momento, independentemente de estar doente ou não, o momento quando chega, Deus faz a sua divisão, Deus faz o discernimento da vida e da morte. Amém? Veja que esse é um pedido abominável a Deus. É o pior pedido que um ser humano pode fazer a Deus, de pedir a morte, antecipar a morte. Todas as coisas têm um tempo determinado para Deus. Deus, Ele é quem sabe. Mesmo você que está no leito do hospital, continue lutando pela vida. Ainda há esperança. Você que está em problemas, continue lutando. Você pode pensar que esses problemas que você está atravessando são maiores, mas existem pessoas que já enfrentaram problemas maiores que os seus. Existem pessoas que estão na situação pior que a sua. Continue lutando, continue buscando a Deus. Ainda há esperança. Não é o fim das coisas, não é o fim da vida. Não podemos permitir com que os problemas eles venham nos tirar a paz. Não podemos permitir com que os problemas eles venham nos tirar a vida. Isso é uma abominação para Deus. Esse tipo de oração não existe, falando sério. É uma obra diabólica. Estamos a ser usados. E vamos ver nos versículos subsequentes o que Deus respondeu a Jonas quando apercebeu-se que ele estava a clamar a Deus para que Deus lhe tirasse a sua própria vida, porque ele não achava e não tinha mais vontade de viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Esse seu ressentimento é razoável mesmo? Esse teu pedido é razoável mesmo? Essa sua angústia é razoável mesmo? Não. Achas bem ficares zangado com Deus? Não é razoável. A Bíblia diz que Jonas, ele saiu da cidade, pensando que estava saindo também de Deus ou dos problemas. A Bíblia diz que ele assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver
o que aconteceria à cidade. Algumas vezes, tem certas pessoas que têm esse tipo de comportamento. Quando vê que algumas pessoas estão sendo abençoadas, estão casando, começam a profanar, começam a desejar coisas, mas param de longe. O que aconteceu? Jonas, ele foi parar de longe, queria ver, na verdade, o que aconteceria naquela cidade de Nínive. Se Deus realmente se compadeceria dessa cidade, ou se Deus se iraria com eles. Ele saiu da cidade, foi ficar lá do lado do Oriente, para ver o que aconteceria. A Bíblia diz que o Senhor fez descer uma aboboreira que saiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas, ele saiu e foi ficar no sol. Ele achando que a fadiga, o sol escaldante, A sede, isso tudo atacaria a vida dele para que ele morresse. Como ele fez o pedido a Deus e Deus não respondeu a esse pedido de morte, ele disse: não, agora quero fazer um jejum, não quero comer, quero me pôr no sol, eu prefiro morrer assim mesmo, já que Deus não quer me conceder o meu pedido. Você acha mesmo que Deus, ele pode te conceder esse pedido que você está fazendo? O pedido de você tirar a sua própria vida? O dador universal da vida é Deus. Quem dá, quem tira a vida é Deus. Então nós não podemos pedir a Deus para que Ele nos tire a vida. Jonas, ele foi ficar ao sol, deixou de beber água, deixou de alimentar-se, ele ficou enfraquecido. E Deus, ele como é compassivo, sabe, o nosso Deus, ele é paciente. Ele fez brotar uma aboboreira que cresceu em direção à cabeça de Jonas para lhe proporcionar uma sombra. é isso. Falando um pouco do que estava a dizer, que Jonas ficou frustrado porque queria ver o que Deus ia fazer. A vontade dele era que Deus destruísse esta cidade. Quantas vezes, quantas pessoas, quando vê você aí no altar a celebrar o seu casamento, corrói-se por dentro. A vontade dessa pessoa é que você não consiga dar nenhum passo, você não consiga nem dizer um sim. E nós vimos que se você casa e não ora, a chance do seu casamento começar a desandar é maior, porque o seu inimigo começa a entrar a partir do dia do seu casamento, porque muitos acham que você não é merecedor desse casamento e eles se perguntam por que você... E eles ficam de trás para ver e usam-se de coisas ocultas para poderem atacar o seu casamento. Preste atenção, irmão. Você pode viver bem com a sua companheira quando vocês começam a entregar os convites, quando vocês começam a subir para o altar. As pessoas de má fé, algumas, até servem-se de alguns presentes, fazem um embrulho, mas aquele presente não é entregue de coração. É uma armadilha que essa pessoa faz para a sua vida, por causa da inveja do seu casamento. Tem que orar, tem que vigiar. Por causa da inveja do seu trabalho, tem que orar, tem que vigiar. Porque muitos não querem te ver na posição onde Deus quer te colocar. Amém? É isso mesmo. Os amargurados, eles são inimigos do nosso sucesso. É a amargura que eles têm. Eu costumo dizer uma coisa, que a inveja no coração de uma pessoa é como se você levasse um assento e depois você adornar aquele assento com um pano vermelho.
depois convidar Satanás para vir sentar. Está a ver o que é isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Levar um assento, adornar, embelezar, depois convidar Satanás para vir sentar. É isso que acontece conosco quando nós somos invejosos, quando nós somos amargurados pelo sucesso dos outros. Então Jonas, ele ficou amargurado, até afastou-se. Algumas pessoas vão começar a se afastar da sua vida quando começarem a contemplar o seu sucesso. Amém. E isso não pode te preocupar, não é, senhores? É isso mesmo. Isso não pode te preocupar, porque nós falamos aqui que Deus, Ele antes de te abençoar, irá te mostrar um por um aquele que tem direito de contemplar consigo a tua vida. Aquele que não aguentar, Ele próprio irá se afastar. Sabe por que Ele se irá afastar? Você vai pensar que é por vontade própria, mas é porque Deus, antes de te abençoar, Ele monta guarda na entrada da sua casa. E todo aquele que quer entrar na sua casa passa por um scanner de Deus. E quando essa pessoa não é compatível para entrar, tem as suas tralhas emocionais, Deus bane essa pessoa. A pessoa pode até entrar uma vez, mas não entrará a segunda. Amém? Porque quando pensar em voltar e passar por aquele scanner que existe ali na entrada da sua casa, um scanner invisível, que Deus faz o controle de todos aqueles que devem se aproximar, porque se não fosse isso, nós tínhamos deixado muita gente aproximar na nossa vida. Deus sabe que nós não temos os olhos para enxergar além do horizonte. Nós só olhamos para aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. É isso mesmo. Continuando, a Bíblia diz que o Senhor fez brotar uma aboboreira. Aquela aboboreira proporcionou sombra para Jonas. E Jonas alegrou-se. É uma aboboreira que do nada está a brotar. E a Bíblia diz que no dia seguinte, Deus, ele mandou um bichinho para roer a aboboreira. E a aboboreira murcha. Jonas, ele depois zanga. Então Deus, ele volta e pergunta a Jonas: você não plantou a aboboreira? Você não regou a aboboreira? Ela brotou, te proporcionou sombra, depois murcha, você zanga. Então mesmo assim é com os meus filhos, esses ninivitas aqui. Você nem não sabe como é que eles surgiram. Agora eu não vou me entristecer se eu ver esses ninivitas já perecer para o inferno. Então é assim como você se entristeceu por ver a aboboreira murchar. Eu também fico triste quando vejo os meus filhos já se perder. Então quando nós nos perdemos, as nossas almas, Deus, ele sente muita dor. Isso afeta muito o coração do homem, de Deus, quando ele vê os seus filhos já perecerem. Por isso que ele mandou Jonas para ele salvar aquela nação. Eles também tinham direito, porque eram filhos de Deus. E em Nínive existiam crianças que não sabiam discernir a sua mão esquerda. Existiam crianças que nunca conheceram o mal. Então Deus compadeceu-se deles e Deus os livrou. Os ninivitas que eram sanguinários, eles mudaram, ficaram convertidos. É assim, esse processo. Aquelas pessoas que maquinam mal na vida das outras pessoas, elas precisam achar graça nos olhos de Deus. Amém. Nós não podemos orar para que os nossos inimigos sejam destruídos, não. A nossa oração é que Deus, ele possa tocar os seus corações, os corações dos nossos inimigos, e eles se convertam. Aliás, até porque eles precisam estar vivos para contemplar a nossa bênção. É isso mesmo. Eles precisam estar vivos para contemplar a nossa vitória diante de Deus, porque Deus sempre irá presentear os justos. É assim mesmo. Para que eles também saibam
que aquela bênção que você teve graças a Deus. Amém. É uma conquista que Deus te concedeu. Você não usou nenhum meio obscuro para conquistar. O problema de muitos é que quando Deus ele começa a te abençoar, pensam que você é merecido. É verdade. Você não pode ter. Amém. Ah, não, ela não pode ter. Nós conhecemos ela. Porque ele, não eu. Sim. Mas nós vimos na Bíblia, no livro de Eclesiastes, que há tempo para tudo debaixo do céu. E cada um tem seu tempo. Mesmo pessoas que nascem na mesma barriga, eles não têm a mesma sorte. Eles não têm os mesmos caminhos. Eles trilham caminhos diferentes, mas são gêmeos que em princípio podiam viver nos mesmos lugares, estudar nos mesmos lugares, conhecer as mesmas pessoas, mas quando crescerem, cada um terá o seu destino diferente do outro, porque tudo já foi discernido por Deus. É isso mesmo. Irmãos, eram basicamente essas palavras que nós tínhamos para entregar no dia de hoje. Opte sempre pela obediência a Deus para que Ele possa verdadeiramente abençoar a sua vida, mas principalmente para que Ele não te tire as bênçãos que já te concedeu. Paramos por aqui. Gostaria de pedir imensamente ao irmão que não é inscrito para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder conteúdos, comenta, compartilha e deixa o seu gostei. Irmãos, chegamos ao fim do nosso tema de hoje. Gostaria de pedir a si que não é inscrito para que se inscreva no canal, comenta, compartilha, ativa aí o sininho das notificações, deixa o seu gostei para que outros irmãos sejam alcançados pelo vídeo. Ir ao irmão Onésio, que ele nos abençoe com uma oração. Com todo respeito, levante suavemente as suas mãos e feche os seus olhos. Estamos orando. Querido Deus, no nome e no sangue de Jesus Cristo Nazareno, queremos, ó Deus, te agradecer pela sua palavra, Pai, que foi ministrada neste lugar. O que nós lhe pedimos é que o Senhor possa nos conceder ouvidos espirituais. Maravilhoso Deus, nesta tarde, nós entregamos, Senhor, todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em problemas nos tribunais. Pai, o que nós lhe pedimos é que o Senhor possa se manifestar no meio deles. Ser com eles, maravilhoso Deus. O Senhor é quem conhece os nossos caminhos. O Senhor é quem conhece a todos, maravilhoso Deus. Não aceite, Pai, que eles vacilem. Maravilhoso Deus, conceda-lhes, Pai, a sua paz. Conceda-lhes, Senhor, a sua graça em tudo quanto forem a falar, tudo quanto forem a fazer. Rei dos Reis, que a sua graça, Pai, possa se manifestar. No nome e no sangue de Jesus, entregamos, ó Deus, esta semana nas suas mãos. Entregamos este mês, este ano. Entregamos, Pai, a liderança nas suas mãos. No bendito nome de Jesus Cristo Nazareno, nós oramos agradecidos. É para a honra e glória do seu santo nome. Amém.